14. Diz assim a palavra do nosso Deus: de novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Meus irmãos, um ex-seminarista muito brincalhão, ele disse assim, ele disse que Deus a uns chama e a outros Deus dá psiu, né? Uns Deus chama, outros ele dá psiu. E aqui ele quis dizer com isso que aqueles a quem Deus predestinou para a vida eterna, a estes Deus chama de forma eficaz pela sua palavra e pelo seu Espírito, e por seu Espírito. A outros, os que não são eleitos, ainda que sejam chamados pela pregação da palavra, jamais verão ou virão a Cristo, né? Jamais virão até Cristo. Essa teologia desse ex-seminarista despretensiosa e bem-humorada, né, traz uma síntese daquilo que nós chamamos da doutrina da vocação eficaz. Mas o que é mesmo vocação eficaz? Nós que estudamos aqui na escola dominical as confissões de fé de Westminster, o que é isso? O que é a chamada eficaz? Isso deve ficar bem gravado na nossa cabeça. Nós que somos crentes reformados, devemos ter isso bem decorado na nossa mente, tá? A chamada eficaz, nós entendemos que há uma chamada externa, tá? Uma chamada que vem de fora para dentro. E essa chamada externa vem da pregação e da exposição da palavra de Deus toda vez que ela é pregada. E essa chamada externa é dada a todas as pessoas que entram em contato com o Evangelho, aquelas que ouvem o Evangelho. Todas essas pessoas são chamadas até Cristo pelo Evangelho. Mas há também uma chamada, ou um chamado interior, que nós chamamos de vocação interna e eficaz. E este chamado interno e eficaz é dado pelo Espírito de Deus, o qual vai operar um novo nascimento na vida daquele que nós chamamos de eleitos de Deus. A regeneração é uma experiência que pertence somente e exclusivamente aos eleitos, tá? É exatamente esta chamada interna que chamamos de vocação eficaz ou chamada eficaz, tá? Então, todos são chamados pela palavra, apenas os eleitos são chamados de forma eficaz, chamados pelo Espírito do Senhor. Os irmãos bem lembrarem lá na Confissão de Fé, capítulo 10, parágrafo 1, a confissão diz essas palavras aqui, ó: todos aqueles a quem Deus predestinou para a vida, e somente estes, a Ele agradou, no tempo determinado e aceito por Ele, chamar eficazmente por sua palavra e por seu Espírito, tirando-os daquele estado de pecado e morte em que estão por natureza, e transpondo-os para a graça e salvação por meio de Jesus Cristo, iluminando espiritualmente e salvificamente suas mentes para compreenderem as coisas de Deus, tirando seus corações de pedra e dando-lhes corações de carne, renovando suas vontades, e pela sua onipotência determinando-as para aquilo que é bom, e atraindo-os eficazmente a Jesus Cristo, porém de tal maneira que eles vêm muito livremente, sendo isso disposto pela sua graça. Então a confissão de fé, ela deixa muito claro que há um chamado específico para algumas pessoas. Todos são chamados pela pregação externa do Evangelho, pela pregação do Evangelho, seja na igreja, seja através de uma música ou através de um evangelismo de rua. Todos são chamados, mas há um grupo de pessoas que nós chamamos de eleitos. Estes são chamados pela palavra e pelo Espírito, e chamamos isso de vocação eficaz. É impossível uma pessoa eleita recusar o chamado de Deus. O pregador batista reformado Charles Spurgeon, né, ele, olhando para este cenário, para esta doutrina tão importante, ele diz, né, Spurgeon tinha uma declaração predileta com a qual ele costumava finalizar os seus sermões. Se você ouvir um sermão de Spurgeon ou ler um sermão de Spurgeon,
você vai ver que ele termina praticamente iguais os seus sermões da mesma maneira, né? Igual e da mesma maneira. Ele diz assim: já ouvimos o pregador, que esclareceu a verdade contundente, mas precisamos de um mestre maior, do trono eterno provindo. A aplicação é obra de Deus somente. Spurgeon dizia, né? Eu já preguei, agora precisamos de um mestre maior para trazer o quê? A aplicação da palavra no coração daqueles que ouviram. Meus irmãos, esse texto então, ele nos fala sobre isso, sobre um chamado único, exclusivo, eficaz, que é impossível de ser recusado. Nós vamos estudar um pouquinho desses dois versículos, das riquezas que tem aqui nesses dois versículos. Mas nós não podemos ler esse versículo, esses dois versículos de Marcos, capítulo 2, versos 13 e 14, sem deixar de lado Mateus 9:9 e sem deixar de lado Lucas 27:28, porque são textos correlatos, textos que estão sincronizados e falam do mesmo assunto. Mateus 9:9 diz assim: partindo Jesus dali, viu um homem chamado Mateus sentado na coletoria e disse: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. Lucas capítulo 27, verso 28 diz assim: passada estas coisas, saindo, viu um publicano chamado Levi assentado na coletoria e disse: segue-me. Ele se levantou e, deixando tudo, o seguiu. Percebam que, embora sejam textos correlatos, textos que falam do mesmo assunto, eles trazem visões diferentes e trazem informações diferentes, né? Marcos, nós olhando para Marcos diz de novo, mas Mateus diz assim: partindo Jesus dali, e Lucas diz: passadas essas coisas. Então, veja, nós precisamos entender o que está acontecendo. Para que eu entender, de novo, o que? Partindo dali, aonde? E passada que coisas? Eu preciso entender isso, porque é o princípio de cada um dos versículos. Bom, que coisas são essas que Mateus está dizendo que Jesus passou e que vai estar de acordo com os demais evangelhos? Se nós bem lembrarmos da mensagem anterior, nós falamos que a Galileia, aonde Jesus estava, era um grande centro de comunicação daquele mundo antigo. Em Cafarnaum, que é onde Jesus estabelecera, era uma das cidades que tinham, chamadas cidades fronteiras, né, ou fronteiríssimas, e também era um grande centro de alfândegas. E depois de Jesus ensinar sobre o reino de Deus a uma multidão e curar ali um paralítico que foi trazido até ele pelo teto, Jesus se retira daquelas proximidades dali, onde ele estava, do mar da Galileia, provavelmente, né? E vai para um outro local com um destino já estabelecido. Jesus tinha um motivo muito claro ao sair dali da casa de Pedro, aonde Jesus ensinava, aonde Jesus curava pessoas, e ele tinha um objetivo a sair dali. Nós falamos em outra mensagem que as caminhadas de Jesus tinham o objetivo de salvar pessoas, de resgatar pessoas que estavam numa vida de pecado. E nós vamos ver, meus irmãos, com o chamado de Levi, que o chamado de Deus, ele é um chamado que nós podemos dizer improvável. Quem chamaria Levi? Quem chamaria Levi? É um chamado improvável e gracioso de Deus, porque ninguém chamaria um coletor de impostos para o seguir. E nós vamos ver isso ao longo de toda a história da igreja, que nós, eu e você, que estamos aqui nessa noite, nós não seríamos modelos para sermos chamados. Ninguém em sã consciência nos chamaria do estado que nós estávamos. Nós estávamos, na vida anterior ao Evangelho, nós éramos pessoas que não tínhamos um valor na sociedade. As pessoas não nos viam como alguém para ser chamada para fazer parte de um círculo de pessoas para serem trabalhadas e ensinadas. Mas Jesus viu em nós algo que ninguém viu. E Jesus faz isso. Quantos alcoólatras, quantos drogados, quantos assassinos, quantas prostitutas, quantos mentirosos, quantas pessoas desonestas, quantas pessoas egoístas, avarentas, adúlteros e das piores espécies possíveis, que nós olhamos assim e dizemos assim: esse não tem jeito, esse aí é dali para pior. Mas Jesus olha para aquela pessoa com carinho e diz: eu vou chamá-lo,
e vou transformá-la, e vou purificar essa pessoa, porque eu quero ela ao meu lado. Irmãos, o chamado de Jesus é improvável. É improvável. Se nós fôssemos escolher pessoas para estar ao nosso lado, nós faríamos igual o profeta Samuel, como foi lido na liturgia. Nós iríamos olhar assim e dizer assim: nossa, que pessoa bonita, pessoa forte, pessoa inteligente, fala 2 idiomas, fala o português corretíssimo, uma pessoa bem de vida, vou chamar essa para andar ao meu lado. Nenhum de nós, em sã consciência, chamaria uma pessoa que está num estado horrível na sua vida. Nenhum de nós chamaria. Ainda bem que Jesus não age como nós, porque o texto de 1 Samuel 16, lá no versículo 7, o Senhor diz para Samuel: eu não escolho como você escolhe, Samuel, você está olhando para a aparência, mas eu escolho conforme o coração. Eu enxergo de maneira diferente, eu vejo aquilo que ninguém vê, aquilo que não pode ser visto pelos olhares humanos. Então, Jesus, Mateus e aqui os demais evangelistas estão dizendo, depois dessas coisas que aconteceram ali na casa de Pedro, onde Jesus ensinou, onde Jesus curou, então ele se retira dali para um objetivo: resgatar um homem improvável, resgatar uma pessoa que era mal vista, em que as pessoas tinham ódio dela, tinham ódio mortal dela. Daqui a pouco falaremos dessa pessoa. Cafarnaum, onde Jesus se estabelecera, ficava sobre a estrada que ia da Mesopotâmia até o Egito, e também ficava ali dentro de uma junção, de estradas que dava também para a região de Damasco. E por que eu estou trazendo essas informações? Porque é o local perfeito para um coletor de impostos. Todo mundo que passa tem uma coletoria ali, bem naquele cruzamento de vias ou de estradas. Então é o lugar perfeito para um cobrador de impostos. Roma não dava ponto sem nó, como diz alguém, Roma estabelecia os seus coletores em pontos estratégicos. Mas o texto vai nos dizer ainda que, de novo, saiu Jesus de junto ao mar, da Galileia, e toda a multidão vinha ao seu encontro. A multidão seguia Jesus. Meus irmãos, é muito interessante quando nós olhamos os 4 evangelhos, principalmente os 3 primeiros. As pessoas seguiam Jesus por motivos diversos. Nós falamos isso na mensagem anterior. Havia pessoas que seguiam Jesus por sinceridade e interessados em aprender os seus ensinamentos. Havia os sinceros, aqueles que se achegavam até Cristo para ouvir os seus ensinamentos, para aprender a palavra de Deus, para ter realmente uma mudança de vida. Havia pessoas de coração sincero que gastaram a sua vida com mentiras e queriam agora depositar toda a sua confiança em Cristo Jesus. Os sinceros estavam ali. Mas também outros seguiam Jesus dentro dessa multidão apenas para receber cura ou alguma bênção. Eram os interesseiros. Havia os sinceros e interessados, e havia os insinceros e interesseiros, que estavam ali para ser curados, porque já que ele curou um paralítico, já que ele curou a sogra de Pedro, já que ele deu visão a cego, já que ele fez muitos milagres, então eu vou lá buscar minha cura, vou buscar minha cura, ou alguma outra bênção que ele pode dar. Outros seguiam Jesus por comida, somente para comer, para encher a sua barriga, e o próprio Jesus denunciou isso. Quando seguiu ele, Jesus falou assim: olha, vocês estão aqui porque eu multipliquei pão e peixe, por isso vocês estão aqui para comer e encher a barriga de vocês? Então haviam aqueles que estavam interessados na provisão, naquilo que Jesus poderia dar de comida, e bebida para eles. E haviam também aqueles que estavam seguindo Jesus para o investigar, como nós vimos na mensagem anterior. Eles queriam investigar Jesus, queriam achar alguma falha em Jesus para o denunciar, queriam somente ver se ele não dava uma escorregadinha para denunciá-lo na corte dos religiosos. Então perceba, nem todo mundo que está seguindo Jesus de forma sincera. É o ensinamento que nós temos da Escritura. Aos interessados, realmente. Se você está aqui nessa noite por interesse de aprender de Jesus, louvado seja Deus por isso. Deus abençoe a sua vida e que o Senhor encha o teu coração de alegria. Mas se você está aqui por outro motivo que não seja aprender de Jesus e receber dele os seus ricos ensinamentos, então talvez você deveria estar fazendo outra coisa. Talvez seja por isso que as igrejas elas são cheias
e ao mesmo tempo são vazias. Mas ainda, esse texto nos traz uma informação, né? Jesus sai dali, uma multidão seguia, e o texto continua dizendo, a multidão seguia Jesus, e ele viu ali um homem assentado, né? Quando ia passando, ele viu a Levi. Jesus estava passando e ele viu a Levi. Um publicano, um cobrador de impostos. Bom, os publicanos ou os cobradores de impostos, eles eram judeus que haviam entrado para o serviço romano, então eles trabalhavam para Roma, que eram os governantes daquele mundo antigo, né, para coletar impostos dos seus compatriotas. Ou seja, um judeu que trabalhava para os governadores romanos para coletar impostos do seu próprio povo. Eles compraram esse direito de coletar, né, esses impostos, pagando o valor exigido pelo governo. A partir de então, eles tentavam fazer o quê? Extrair o máximo possível da coletoria do povo, sabendo que qualquer excesso que eles cometeriam enriqueceria os seus próprios bolsos. Então, ou seja, já que eles compraram esse direito de ser coletor de impostos, eles precisavam fazer o quê? Receber em troca o que eles gastaram ali para trabalhar para Roma. Quando alguns coletores professaram arrependimento sobre a pregação de João Batista, quando João pregava, alguns coletores de impostos, aparentemente professaram arrependimento, mas João fez o quê? João falou, vem aqui para a igreja, agora você é um famoso, né, coletor de Roma. Não, João advertiu eles severamente. Lá em Lucas capítulo 3, versos 12 e 13, João diz assim, o evangelho diz assim, né? Alguns cobradores de impostos também vieram para serem batizados e lhe perguntaram, mestre, o que devemos fazer? Ele respondeu, não cobrem nada além do que lhes é exigido. João foi duro com eles. João disse para eles, sejam honestos, deixem de ser, né, usurpadores, deixem de ser injustos com o povo, cobrem somente o que é exigido da lei, não cobrem além do que é indevido, do que é devido. Os judeus que se uniam aos romanos para esse tipo de trabalho, meus irmãos, eram vistos como traidores da pátria e eram inclusive expulsos das sinagogas pelos rabinos, que não toleravam que um cobrador de imposto entrasse na sinagoga. E também não uma pessoa que convidasse algum publicano para jantar na sua casa, essa pessoa era mal vista. Nós vamos ver isso mais à frente, no próximo texto, quando Jesus está comendo na casa de Levi. Então veja, esse homem, ele tinha tudo para não ser chamado por Jesus, tinha todas as características para que Jesus o recusasse, assim como eu e você, quando nós andávamos no pecado, exatamente como nós éramos vistos assim, ninguém daria nada para nós, ninguém olhava para nós com um olhar de amor, mas Jesus olha para esse homem, e as práticas desse homem, meus irmãos, que eram práticas de colaboração com Roma, práticas abusivas, impureza social, porque eles se misturavam com os gentios, e impureza religiosa também, enriquecimento às custas dos pobres, ou seja, eles tinham tudo para que o povo pudesse rejeitá-los mesmo. As justificativas do povo eram reais e eram justas, mas Jesus olha para este homem, Jesus chama este homem, Jesus diz, vem publicano, me segue, vem Levi, me segue. Às vezes, meus irmãos, nós precisamos crer de fato que Jesus pode transformar vidas. O dia que nós acharmos que uma pessoa não pode ser transformada pelo Evangelho de Cristo, nós precisamos cair no chão de joelhos, ou melhor, com a cara no chão e pedir perdão a Deus pelos nossos pecados. Porque somente quem foi resgatado do lamaçal do pecado, somente quem foi transformado por Jesus Cristo de um estado de podridão, tem misericórdia para com outros.
Aquele que não sabe o que é isso, não tem misericórdia e acha que Jesus não pode transformar uma pessoa. O texto continua dizendo que Jesus viu, Jesus quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria e disse, segue-me. Ele levantou e o seguiu. Jesus viu Levi. Só que esse olhar de Jesus para Levi não foi um olhar acidental, tipo você está passando e você olha uma pessoa assim e fala, nossa, eu vi fulano ali. Não é esse olhar acidental, mas é um olhar providencial. É um olhar providencial. E nós sabemos que nem todo olhar, ele é um olhar providencial. Há momentos que nós estamos passando e nós estamos procurando alguém. Nós estamos procurando ver alguém. E há momentos que o olhar é acidental. Você está passando e olha por acidente. Sem querer, você acaba achando uma pessoa ali. Esse olhar de Jesus, e a palavra grega aqui para olhar, ela é diferente de outra palavra que é usada comumente para ver, enxergar. A palavra usada aqui no grego, meus irmãos, ela aponta para perceber ou visitar. É diferente da palavra blepo, que é ver, de enxergar, de olhar, de visualizar pessoas. São palavras diferentes. Quando alguém queria dizer assim, eu vi fulano, ou enxerguei, ela usava a palavra blepo, olhar, de visualizar alguém. Mas quando ela queria dizer assim, ela queria mostrar que ela viu alguém, que ela percebeu, que ela visitou alguém, então era essa mesma palavra, eidon, que é o que Jesus faz aqui com Levi. Jesus olha para Levi, olhar de providência. Jesus, ele olha para Levi com um olhar convocatório, providencial e convocatório, pois ali ele não está para passear. Jesus não está passando ali para passear, não está para jogar conversa fora, ele não está desfilando. Jesus está ali, passando por ali propositalmente para resgatar uma pessoa, um homem que estava preso nos seus pecados e nas suas escolhas erradas. Esse era o objetivo de Jesus. Ele está passando ali de propósito, assim como ele fez quando ele diz, é importante que eu passe por Samaria, porque lá tinha uma mulher que ia buscar água no poço, que estava com uma vida conjugal toda quebrada, com maridos que ela tinha que já tinha passado, e o que ela estava não era dela, e Jesus passa de propósito ali. Jesus faz o mesmo com Levi. Ele está passando ali de propósito, com intenção de resgatar este homem dos seus pecados e das suas escolhas erradas. Com isso, meus irmãos e minhas irmãs, não pense que foi acidental o dia em que você ouviu o Evangelho. Não foi um acidente. Jesus causou este dia. Jesus provocou este dia, porque era o dia em que Jesus quis te enxergar. Era o dia que Jesus quis te ver no meio de uma multidão. Ele quis achar você. Não foi acidente. Foi um olhar convocatório de Jesus, chamando o teu nome, dizendo, vem, segue-me, venha fazer parte da minha família. Quem era Levi, meus irmãos? Filho de Alfeu, o texto nos diz isso, um judeu que coletava impostos. Seu nome hebraico era Levi, que significava ungido, separado, justamente por causa da tribo de Levi. E esse homem, nos evangelhos de Mateus e Lucas, é chamado de Mateus, que é dádiva de Deus. E era muito comum essa mudança de nome desde o Antigo Testamento. Os irmãos bem lembram, Abraão, quando foi chamado pelo Senhor, Deus mudou o nome dele para Abraão. Sara, quando Deus chamou ela, e depois de caminhar, Deus mudou o nome dela de Sarai para Sara. E assim foram mudando os nomes de Gideão e outros tantos. Aqui também Deus muda, porque agora Levi ficou para trás. Aquele ficou para trás. O homem que agora anda com Deus é Mateus, que é uma dádiva dele, que é uma dádiva do Senhor. Esse era o nome que que Levi usava para se tratar com os gregos. A troca de nomes, meus irmãos, como eu disse, era muito comum na época bíblica, tanto no Antigo quanto no Novo Testamento, e trazia uma identificação com ela, uma identificação de missão ou de trabalho que aquela pessoa iria desempenhar. Os irmãos lembram do chamado de Saulo,
Saulo é o perseguidor da igreja, mas Deus muda o nome dele para Paulo e Deus diz: porque agora você vai ver como é sofrer por mim, como é bom sofrer por mim, como é duro sofrer por mim, como é bom sofrer por mim. Então há uma missão, há um trabalho significado naquele nome que aquela pessoa vai desempenhar. Também isso aconteceu com Pedro, né? O Simão, que agora passa a se responder por Pedro, ou Pedro que passa a responder por Simão, e tantos outros. Levi era um pecador que precisava ser resgatado. E essa mudança de nome, ela aponta para uma mudança de vida, porque o chamado de Deus para nós é para mudar a nossa vida. O chamado do Senhor é para causar em nós uma transformação, assim como nós cantamos o nosso hino 336. Aquilo ali deveria ser cantado por nós como uma declaração do que Deus fez na nossa vida. Eu perdido pecador, né? Me achava sem futuro nessa vida, sem nenhum tipo de esperança. Era eu e você, meus irmãos. Nós que andávamos perdidos, mas Cristo nos achou e mudou a nossa vida. Pergunta: por que Jesus escolheu Levi? Por que Levi, dentre tantos outros coletores de impostos? Certamente, meus irmãos, como no caso do apóstolo Paulo, em que o escritor registra lá em 1 Timóteo, o próprio Paulo registra em 1 Timóteo, capítulo 1, versos 15 e 16, o objetivo deste alcance de Jesus, dessa escolha de Jesus a este homem, o objetivo era mostrar a grandeza da misericórdia de Deus e ensinar que ninguém está além do alcance da salvação. Não importa o que a pessoa é ou como ela esteja, Jesus alcança qualquer pessoa. Não importa se ela está afundada no pecado, não importa se a sociedade não dá a mínima para ela, não importa se ela é vista na cidade como a pior pessoa, não importa se ninguém dá nada por ela e se alguém diz: esse já é. Jesus olha com um olhar convocatório, com um olhar de providência, com um olhar resgatador e diz: vem, segue-me, porque eu vou ensinar para aqueles, para aqueles que acham que pessoas não podem ser resgatadas. Eu vou mostrar o alcance da salvação que está disponível a todos, e de forma eficaz o Senhor nos chama. Mateus não foi apenas uma testemunha, meus irmãos, e um pregador, mas também uma evidência e uma ilustração da graça divina manifestada em Cristo Jesus. Todas as vezes que aquelas pessoas olhavam para Levi, olhavam a graça de Deus. Todas as vezes que as pessoas olham para nós, meus irmãos, elas precisam enxergar a graça de Deus, a bondade de Deus, a misericórdia de Deus, porque elas sabem quem nós éramos: idólatras, longe do Senhor, viciados, mentirosos, pessoas que não tinham credibilidade. Mas hoje nós somos testemunhas da graça de Deus, e nós precisamos nos orgulhar disso, precisamos louvar a Deus por isso, porque, meus irmãos, certamente Paulo diz, que a palavra da cruz é loucura. Deus confunde o ser humano, Deus confunde a humanidade, trazendo as coisas que não são e fazendo delas aquilo que as pessoas acham que não pode ser feito. Certamente deve ter sido uma provação para os discípulos de Jesus olhar para aquele homem agora como parte do colégio de discípulos de Jesus. Imaginem Pedro, André, Tiago e João. O que eles tinham em comum? Eles eram pescadores. E sabe o que os pescadores faziam? Pagavam impostos. Você imagina agora aqueles homens que deviam ir furiosamente na coletoria de Mateus, levar lá o seu denário, levar sua moeda, pagar o imposto com uma raiva tão grande como você paga o IPVA no começo do ano, ou o IPTU da sua casa, ou pagando taxas para a banca. A gente paga com muita tristeza, Ninguém paga com alegria o imposto, mas a gente tem que pagar. Aí vai lá Pedro, André, Tiago, João, e agora vê Levi, aquele que cobrava impostos dele, agora ali sendo apresentado como irmão.
Jesus é maravilhoso, irmãos, porque muitas vezes nós rejeitamos pessoas, muitas vezes nós passamos por pessoas e torcemos até o nariz, viramos até o rosto para eles, nós rotulamos aquela pessoa e colocamos sobre ela uma placa dizendo: aqui não tem mais jeito, esse eu não quero nem chegar perto. E um belo dia você entra na igreja e está aquela pessoa dizendo: a paz do Senhor, meu irmão. Jesus nos prova dessa maneira, como provou os apóstolos, como provou os 4 pescadores, mostrando, que Jesus transforma, que o chamado dele é um chamado eficaz. E após Mateus chamar, ou Levi ser chamado por Jesus, após ele aceitar o chamado, ele promove um grande banquete para comemorar a sua transformação de vida, reunindo outros publicanos e pecadores para se encontrar com Jesus. Nós veremos isso na próxima mensagem, quando o pecador arrependido promove, abre caminho para que Jesus chegue até outros pecadores como ele. Por fim, esse texto termina dizendo que Jesus dá uma ordem aqui, um imperativo, segue. E há uma resposta. Aquele homem se levanta, o texto de Marcos diz que ele se levantou e o seguiu. Mas os evangelistas anteriores, eles são mais enfáticos, Mateus ele diz, Lucas ele diz assim: e ele se levantou e deixou tudo e seguiu. É uma informação que nós temos a mais aqui. Não foi só seguir Jesus, como diz Marcos aqui. E aquele homem se levantou e o seguiu. Lucas diz: e deixando tudo, seguiu Jesus. Então vejam que interessante, esse seguir a Jesus. Após aquele homem ouvir o chamado de Jesus, após Levi ouvir, ele não continuou mais na vida pecaminosa que ele andava. Ele não continuou mais vivendo a vida que ele vivia. Abandonou aquele trabalho desonroso e confiou no chamado de Jesus Cristo. O propósito final, meus irmãos, da chamada dos 12 apóstolos, foi prepará-los para liderar a igreja. E olha que interessante, Deus quer chamar homens para liderar a igreja. Por que Deus não chamou um rabino, conhecedor da lei? Por que Deus não chamou um capitão da guarda, que era muito inteligente, um homem forte, corajoso para enfrentar inimigos fortes? Por que Deus não chamou os filósofos da época? Por que Deus não chamou os médicos, como chamou Lucas posteriormente? Por que Deus não chamou pessoas letradas da época? Porque o chamado de Jesus, meus irmãos, ele é um chamado inesperado, é um chamado improvável. Jesus gosta de trabalhar com aquilo que é improvável, aquilo que não tem lógica para nós. A lógica de Cristo não é a nossa lógica. Ele não trabalha conforme nós trabalhamos. Ele não tem um olhar como o nosso olhar. O olhar dele transcende o nosso olhar. E ainda bem que ele é assim, porque senão nós não estaríamos sentados aqui hoje. Jesus quer montar uma liderança na igreja, e ele chama homens improváveis, para mostrar que o poder do Evangelho não está na capacidade cognitiva do ser humano, que o poder do Evangelho não depende da erupção de uma pessoa, que o poder do Evangelho que vai transformar vidas não depende da condição inteligente ou social financeira que a pessoa vive. O Evangelho, ele age por si próprio, porque ele é divino. E esse chamado eficaz que vem sobre nós não parte da condição humana, mas sim dos céus, para resgatar vidas que estão no pecado. Então, esses homens foram apresentados, tinham que se apresentar a judeus, a gentios, e eles se apresentavam quando esses homens escolhidos por Deus, que eram ex de tudo ali, mesmo Paulo, que é um homem inteligente, filósofo, poliglota, Paulo é um ex-perseguidor. Jesus chama esses homens, e esses homens agora se apresentam
para o povo judeu, para o povo gentil, como testemunho poderoso da morte e ressurreição de Jesus Cristo. Eles eram cartas abertas do que Jesus poderia fazer na vida de uma pessoa. Portanto, meus irmãos, seguir a Jesus para Levi, nosso personagem aqui, foi deixar a vida passada, foi abandonar aquela vida passada e não olhar mais para trás. E não houve nenhum questionamento por parte de Levi. Levi simplesmente, quando ouviu Jesus chamá-lo dizendo: vem, segue-me, Levi levantou e deixou tudo, deixou a sua vida passada de pecado. Ele não ficou olhando para trás, desejando as coisas que lá atrás ficaram. Ele simplesmente confiou que aquele que o estava chamando é poderoso para sustentá-lo até o dia final. Concluindo, Jesus chamou aqueles a quem ele quis, sem olhar para a aparência, sem olhar para a condição financeira, sem olhar para o status social, sem olhar para as suas condições inteligíveis e cognitivas. Ele simplesmente chamou quem ele quis. Não chamou aqueles que teríamos chamados com base na aparência exterior, como foi o caso de Samuel, que olhando filho após filho de Jessé, foi dizendo: certamente aqui Abinadab é um homem bonito, forte, olha aqui, olhos bonitos, esse certamente estou diante do rei. Foram essas as frases de Samuel, né? Certamente estou diante do ungido do Senhor. Deus diz: opa, não é assim, pode sair daí, nem se atreva a pegar o óleo, não, deixa, não é esse não. Então é esse. Natan foi indo filho por filho, e aí vem o escolhido de Deus, quem? Davi, o mais fraco à vista dos homens, com polêmica no seu nascimento, pastor de ovelhas. Davi nunca seria chamado por ninguém, mas era este quem Deus queria chamar, era este quem Deus queria trazer para si. O chamado de Deus, meus irmãos, é para transformar vidas que outrora viviam numa vida vazia, sem cor e sem a fragrância do amor de Deus. Quando Deus chama alguém, é para mudar a vida dessa pessoa. Deus não chama ninguém para deixar ela no estado que ela está. Deus chama para mudar a vida, para dar cor a uma vida apagada, para encher uma vida que está vazia e para trazer uma fragrância suave do bom perfume de Deus. Os vocacionados, eles não resistem ao chamado de Deus. Foi assim com os 12 apóstolos, foi assim com os seguidores de Jesus que formariam a igreja do primeiro século, e tem sido assim até os dias de hoje, e continuará sendo até o dia final, para a glória do nome do Senhor. Aplicando isso para a nossa vida, meus irmãos, para que a gente possa voltar para casa refletindo, Jesus te chamou, Jesus nos chamou para segui-lo, confiando em seu chamado. E nós precisamos sempre lembrar disso. Jesus nos chamou para que nós confiemos no seu chamado. Uma vez que fomos chamados por Cristo, nós precisamos confiar no chamado dele. Ele não vai nos decepcionar, ele não vai nos abandonar, ele não vai deixar de prover nada para nós, ele não vai nos deixar sem um futuro brilhante e glorioso. Ele vai nos sustentar no dia mau, ele vai nos amparar no dia da provação, ele vai trazer luz quando nós vivemos noites densas e espessas. Ele vai segurar a nossa mão quando nós estivermos aparentemente sozinhos. Ele vai trazer ânimo quando eu e você estivermos desencorajados e desanimados. Para isso, meus irmãos, o chamado de Cristo é um convite para mim e para você. O dia que Jesus chamou você, chamou a mim, o dia que Cristo nos chamou, foi um convite para mudança de vida. Cristo não nos chamou para continuar numa vida de pecado. Cristo não nos chamou para continuar numa vida de mentira. Cristo não nos chamou para continuar vivendo uma vida distante dele. Ele nos chamou para sermos suas testemunhas. Segundo, e para mudar a nossa vida, Segundo,
Jesus nos chamou, esse chamado de Cristo é um convite para a transformação de caráter. Transformação de caráter. Levi, o publicano, tinha um caráter ruim à vista de todos os judeus. Quando Cristo chama Mateus, agora tem o seu caráter transformado. Uma vez que Cristo nos chamou, meus irmãos, nós precisamos ter o nosso caráter transformado. Nós não podemos carregar no nosso caráter atributos ou manchas no nosso caráter que venham trazer dúvidas para quem está nos observando, para quem está olhando para nós, para quem está nos ouvindo. Nós precisamos deixar claro que o velho homem morreu, e esse homem velho que morreu em nós não vai ressuscitar em momento algum, porque quem foi transformado por Cristo, quem foi chamado por Cristo, a sua vida muda, o seu caráter é transformado, e por fim, você se torna uma testemunha, não de Jeová, né? Testemunha do Evangelho de Cristo. Você agora é uma testemunha. Sabe o que é uma testemunha? Você representa Cristo. Você leva o Evangelho com você onde você for. Lá no teu trabalho, lá na escola, lá com o teu vizinho, lá na tua família, nas ruas da cidade onde nós moramos, nos comércios aonde entramos, com quem nos relacionamos. Nós somos testemunhas de Cristo. Seguir a Cristo, ou receber o chamado de Cristo, atender o chamado de Cristo, é para mudar a vida, é para transformar o nosso caráter, e para que sejamos testemunhas do Evangelho.